Olá pessoal, tudo bem? Isso aqui não é uma aula, tá? Alguns alunos me pediram uma ajuda aí para iniciação científica, eles têm dúvidas sobre o transporte marítimo. Então, esse vídeo aqui eu vou apresentar alguns conceitos sobre o transporte aquaviário, vou diferenciar o transporte de longo curso, tá? Que é o transporte marítimo de um país para outro, o transporte de cabotagem, que é feito na costa do país, então uma carga ela sai do Porto de Santos e pode chegar num porto lá em Manaus, tá? Essa é a cabotagem e também o transporte dentro dos próprios rios, tá? O transporte fluvial, tá? Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que observar é o tipo de embarcação. Então o barco fluvial ele é diferente de um barco marítimo, tá? A estrutura dele vai ser diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pegar a caneta. Então, o barco fluvial ele vai ter um calado menor do que o barco marítimo, tá? Já vou explicar o que é o calado, tá bom? Então, num barco, o que nós temos? A proa, que é a parte da frente, a polpa, bombordo, estibordo, tá? Então, aqui são as partes importantes de um barco. Aqui nós temos uma barcaça num transporte fluvial, tá? Então, no transporte fluvial nós temos barcaça, tá? Aqui a barcaça é um módulo e tem um navio aqui atrás que é o propulsor, tá? Quando eu falo de barco marítimo, a propulsão já está nele, então ele é autopropulsor. Aqui uma barcaça, aqui nós temos os navios marítimos, tá? Então você consegue ver aqui que ele tem uma maior profundidade, tá bom? Aqui você vê o calado dele. Tá? Vou explicar o que é o calado para vocês já. Bom, aqui é o casco, na verdade. Aqui é o navio sendo colocado no mar. Aqui que eu quero mostrar para vocês? O calado. O calado é a quantidade do navio que está abaixo da água. Tá? Então aqui o calado é muito importante. Se o navio quer chegar no Porto de Santos, ele tem lá um calado limite, senão ele vai ficar preso no fundo do porto. Tá? Quando eu falo calado, eu estou falando do navio. Se eu falo de profundidade, eu estou falando do porto. Tá? Então todo navio tem um calado. Tá? O calado ele depende também do tipo de água. Se é água doce, se é água salgada, e qual estação do ano nós estamos, no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Então, calado é muito importante, tá? Porque dependendo do calado, o navio não pode entrar naquele porto. Então, isso tem que ser verificado. Nós temos o comprimento do navio, tá? O comprimento total ele é importante para o dimensionamento do porto. Nós temos a boca, tá? A boca é importante, então o comprimento, calado e o comprimento perpendicular e a boca são importantes. E a parte da superestrutura é importante se eu tenho que passar por uma ponte. Então, você tem um navio, ele pode ter que passar pela ponte Rio-Niterói, então tem que ver a altura dele para não colidir com a infraestrutura. Aqui falando do calado, que é a parte molhada, a diferença entre a quilha do navio e o fundo do leito é chamado de pé de piloto, tá? De pé de piloto, que seria a diferença ali que tem. É ideal que tenha uma diferença grande. Se a diferença for muito pequena, o navio ele perde a propulsão, tá? Então ele vai gastar muito combustível para esse transporte de mercadoria. Aqui falando um pouco da profundidade dos portos brasileiros, ali entre Santos e Guarujá. Então você tem uma profundidade de 15 metros e o navio tem um calado de 13. Tá? O navio pode ter, ele tem água de laço, ele pode tirar um pouco dessa água para poder diminuir o calado dele e entrar no porto. Nós temos aí o transporte de minério de ferro do Maranhão, tá? É um porto operado pela Vale e esse navio ele vai até a Holanda, tá? E lá na Holanda o navio ele não consegue atracar adequadamente
por causa que lá tem a influência da maré e aí a profundidade muda conforme a maré. Tá? Então, aqui no Brasil nós temos aí uma profundidade de 26 metros, o navio entra e sai do porto tranquilamente, e quando chega lá na Holanda, ele tem problema de profundidade, ele só consegue entrar no porto em algumas horas que a maré está alta, tá bom? Então, saber isso, qual que é o calado do navio, é muito importante. Aqui são a evolução dos navios, então você vai vendo que vai aumentando o comprimento, tá? E o calado também. Os navios, eles tinham limitações. Quais seriam as limitações? Passar pelo canal do Panamá e passar pelo canal de Suez. Então, a maioria dos navios, eles têm o nome de qual barreira eles passaram. O Panamax era o navio máximo que passava pelo canal do Panamá. E aí tem o Post Panamax. Então, quando teve uma reformulação do canal, conseguiu passar um navio maior. Tá? E recentemente o canal do Panamá houve outra reforma para ter novos navios. Então, o canal de Suez também tem. Você vai ter o Suemax, tá? Que é outro tipo de navio. Você percebe que os navios maiores, eles precisam de um calado maior também. Aqui o calado tá aqui, ó. Tá bom? Aqui são os tipos de navios que nós temos. O navio de carga geral, chamado liner. Você tem o Trump, navio tipo ro-ro, que é roll-on, roll-off, então a carga consegue entrar rolando aí dentro, geralmente automóveis. Você tem também o navio Ropax, tá? Que é roll-on, roll-off, e Pax, PAX, vem de passageiros. Tá? Você consegue transportar tanto carro quanto passageiros. Aqui o navio de containers, a unitização da carga trouxe vários benefícios, então isso é importante. Aqui nessa imagem a gente consegue observar empurradores, tá? Quando o navio vai atracar num porto, como a velocidade é muito baixa, o navio ele perde o controle e é necessário ter um empurrador para ajudar o navio a entrar no porto. Ali dentro do navio já está o prático. O prático é o profissional qualificado que conduz o navio nessa área do cais, tá? Nesse canal. Então tá ali dentro. Aqui é o navio porta-containers. Aqui é o navio porta-barcaça. Tá? E aonde eu queria chegar? Falando de Brasil. O Brasil, nós temos basicamente o conceito da definição de porto. Então, o porto ele é definido como porto organizado, tá? Que ele é um bem público, é um bem do Estado, tá? Que tem aí a jurisdição do governo federal que pode delegar para algum outro ente. Então aqui nós temos o Porto de Santos, quem faz a gestão é o governador do estado pela Companhia das Docas. Então se eu falo porto organizado, é uma um direito de é, que é algo público, tá? Hoje em dia já tem dentro do porto organizado um arrendamento para uma empresa, tá bom? Mas lembra do porto organizado, porque o Brasil tem porto organizado e TUP. TUP. O que é o TUP? É o Terminal de Uso Privado, tá? Que é uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica que vai fazer a administração, diferente do público. Tá bom? Dentro do porto organizado, pode ter uma empresa privada? Pode, tá bom? Nós temos aí o arrendamento, nesse caso, sendo feito. O porto privado é uma concessão do Estado. Tá? Tem essa diferença da parte do direito aí. Então, o que nós temos num porto de forma geral? O que nós temos num porto de forma geral? O que é importante ter?
O porto vai ter o canal de acesso, como o navio vai entrar naquele porto. É muito importante que nós temos um porto abrigado. Tá? O que é um porto abrigado? É um porto protegido das ondas. Tá? Um porto indo para o lado terra, que aí essa estrutura protege o nosso porto. Então nós vamos ter o canal de acesso, a parte que vem antes do porto, o porto propriamente dito e o retroporto. O retroporto é a parte terra, tá bom? O que fica atrás, os armazéns, você tem o porto, o canal de acesso e o antiporto, tá bom? Então aqui, ó, o navio está entrando aqui, ele vai entrar aqui, ó, e vai fazer a descarga em algum porto aqui, tá bom? Aqui mostrando os empurradores. Aqui é um berço, tá? O navio está atracado. É... Então aqui tem as definições, né, do antiporto, tá? Que é onde você espera ali para ter vaga de acostagem, tem o porto e a parte de retroporto. O que eu queria falar para vocês? O que era importante? Quando o navio ele chega num porto, ele vai esperar numa área chamada fundeadouro ou ancoradouro. Ele vai ficar esperando parado ali. Para quê? Para quando liberar a vaga do cais, do berço dele, esse navio possa atracar, tá bom? Então o navio tem que ficar parado no fundeadouro ali. Então se ele ficar parado, ele está tendo prejuízo de dinheiro, tá? Que o navio tem que estar andando, tá? Então se ele fica parado ali, isso é ruim. Depois ele vai ficar parado dentro da carga e descarga do navio. Geralmente o navio fica num berço ali 24 horas parado, colocando e tirando a carga, tá bom? Então isso aí tem que ser calculado, esse desempenho de quanto tempo o porto demora para carregar e descarregar é muito importante. Então você tem lá a bacia de evolução. O que é a bacia de evolução? É uma área que o navio vai fazer suas manobras. Então, junto com os empurradores, o navio vai diminuir a velocidade, o empurrador vai virar o navio para ele poder entrar no acesso. Você tem a área de fundeio, que é o fundeadouro, também chamado ancorador, onde o navio fica parado, tá bom? Depois você vai ter o canal de acesso. Você tem as estruturas de proteção, que pode ser quebra-mar ou mole, tá? E depois você chega no CARS ou PIRS. Então era isso que eu queria falar para vocês, mostrar um pouquinho da infraestrutura portuária, entender que quando o navio chega no porto, o porto vai prestar um serviço para aquele navio de carga e descarga. E esse serviço ele tem que ser o mais eficiente possível, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Abração, espero que tenha gostado.